galera, estamos de volta com mais uma aulinha sobre funções. Hoje, especificamente, trabalharemos com a construção do gráfico de uma função quadrática. Lembrando que a função quadrática é uma função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. A potência, a maior potência que a variável assume é o 2 e a curva formada por gráficos com esta característica a gente chama de parábola. Vamos aprender a traçar a parábola aqui agora, né? Um pouco imoral isso, aprender a traçar, mas a gente faz a coisa de uma maneira politicamente correta para você conseguir resolver qualquer concurso aí, qualquer questão de vestibular, enfim, até estudar para sua prova no colégio, dentre todas as outras coisas que a possibilidade da função quadrática, a parábola, a construção da parábola te possibilita. Na função do primeiro grau que nós vimos lá algumas aulas atrás, enfatizei para vocês que são necessários apenas 2 pontos, pois um dos axiomas da geometria é que por 2 pontos passa uma única reta. Como o gráfico da função do primeiro grau é essa reta e ela é única para representar uma determinada equação, 2 pontos são necessários e suficientes para se concluir o gráfico de uma função do primeiro grau. Já a função do segundo grau, função quadrática, ela é essa curva chamada parábola. A gente vai precisar de alguns elementos específicos para a gente conseguir fazer a função. Não necessariamente todas as funções do segundo grau podem ser desenroladas tão facilmente quanto essa que eu vou trabalhar com vocês aqui no exemplo. Mas a gente vai estar citando para vocês as particularidades das funções que os pontos que a gente for trabalhar não contemplam a construção do gráfico na sua totalidade. Beleza, amores? Se liguem que a construção do gráfico a gente vai precisar primeiramente então das raízes da função. Lembrando, o que são raízes da função? São os valores para os quais a função se anula. Isso daqui é uma definição algébrica. Na definição geométrica, as raízes de uma função, qualquer que seja ela, quadrática, afim, e a gente até brincou aqui, até a função Carmen Miranda em outras aulas, a raiz da função nada mais é do que o lugar onde o gráfico desta função intercepta o eixo x. Aqui eu coloquei raízes pelo fato dela ser uma função do segundo grau, podendo ter 2 raízes, Ó, aula de português, raízes, recebe acento, tá? É uma paroxítona onde ocorre a formação de hiato, não se esqueça disso. Raiz não tem acento, é uma oxítona terminada em z. Peter também é cultura na língua portuguesa. Bom, as raízes da função, elas nos determinarão os lugares ou o lugar onde o gráfico intercepta o eixo x. Se porventura a minha parábola, a minha função, for determinada por uma equação onde o a é positivo, eu vou ter a concavidade voltada para cima. Se o delta for maior que 0, eu tenho 2 raízes. Este exemplo aqui é uma prova cabalística desse tipo de situação. Uma função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Primeira coisa que a gente vai fazer então, achar as raízes da função. Não precisa de muita frescura para fazer o negócio, não. Você já vai pegar a equação que a determina, que é x ao quadrado menos 4x mais 3, e igualar a 0. Vocês podem fazer de qualquer maneira que for mais fácil para vocês. Sugiro fazer pela fórmula de Bhaskara, até mesmo porque, fazendo a fórmula de Bhaskara, a gente vai descobrir o delta, que vai ser primordial para a descoberta do vértice da parábola também. Ah, Peter, mas eu quero fazer por soma e produto, lá na frente eu calculo o delta. Pode ser? Pode, uns gostam do olho, outros gostam da remela e a vida segue. Eu gostaria que vocês já antecipassem a situação que está por vir, que aí você vai ter mais celeridade na resolução do exercício. Mas, então, vamos utilizar esse processo aqui. Primeira coisa, coloque quais são os seus coeficientes. O A é sempre o cara que está acompanhando o termo de grau 2. Então, se não aparece nenhum número, não é porque é 0. Quando não aparece o número, mas aparece a variável ao quadrado, significa que é o elemento neutro da multiplicação. O elemento neutro da multiplicação é 1. Até porque 1 vezes x ao quadrado dá o próprio x ao quadrado. Por isso a gente camufla o danado quando aparece o 1
como sendo o elemento A. O B, não se esqueça de olhar o sinalzinho, tá? O B nesse caso é negativo, menos 4. E o C, que é o camarada, que é o termo independente que a gente chama. Por que termo independente? Porque ele não depende da variável x, ele está sozinho. Ele é meio emo nessa questão, né? Por causa da solidão, mas ó, emos, estou com vocês. Daqui então temos os coeficientes, o que nos possibilita achar o delta. B ao quadrado menos 4ac, tá? A gente fala equivocadamente o delta, pessoal, mas o nome dele mesmo é discriminante, né? Quando nas aulas anteriores demonstramos a fórmula de Bhaskara para vocês, a gente viu que, na verdade, chegou um determinado momento em que aparecia b ao quadrado menos 4ac e a gente não tinha muita coisa a fazer com ele. Então, a gente juntou tudo isso como sendo um novo tipo de coeficiente para a gente. Representamos pelo delta, que é o d grego, né? Que é o discriminante. Até mesmo porque nós já temos coeficientes A, B e C. Então nós criamos um coeficiente d que relaciona todos os outros coeficientes. Substituindo os camaradas, teremos menos 4, opa, que 4 feio, a ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 3. Um número negativo elevado ao quadrado fica positivo, 16. Menos 4 ao quadrado é fazer menos 4 vezes menos 4, com um joguinho de sinal, ficou positivo. 4 vezes 1 vezes 3, 12, que significa que o nosso delta é igual a 4. Ainda consigo ver vocês por aqui, ó. Não me abandone, olhos nos meus olhos, porque agora a gente vai achar o valor de x, que é dado pela fórmula menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Substituindo, lembre-se que um menos é da fórmula e o outro menos do próprio coeficiente. Sendo assim, esse valor aqui vai ficar 4 positivo. Já vou fazer um pouquinho direto para dar mais celeridade. Raiz quadrada do delta, raiz quadrada de 4, 2. 2 vezes 1, 2. São duas equações aqui. Uma para o valor positivo e a outra para o valor negativo. Vamos então chamar os valores de x de x1 e x2. Pessoal, x1 e o x2 são os valores primeiro para a soma, depois para a diferença. A ordem com que você vai fazer a operação, ela não interfere. Vou fazer a primeira soma aqui, ó. 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. 4 menos 2, 2, dividido por 2, 1. O que essa continha quer dizer para a gente geometricamente? Que a parábola, ela vai passar no eixo x pelo ponto 1, que é esse pontinho aqui, e pelo ponto 3, que é esse pontinho aqui. Primeiro passo, então, concluído, fizemos as raízes da equação. Segundo passo, verificar a interseção com o eixo y. Pensando algebricamente, interseção com o eixo y, o ponto do plano cartesiano para o qual o gráfico vai passar no eixo y é exatamente aquele lugar onde o x é igual a zero. Se eu jogar x igual a zero na função, esse camarada que tem x vai zerar, esse camarada que tem x vai zerar e vai sobrar apenas o termo independente. Agora nós vamos então verificar a interseção com o eixo y. Muito bom a gente ver aqui que a interseção com o eixo y nada mais é do que os valores para os quais a função tem x igual a zero. A gente quer descobrir um valor de y, uma imagem da função, onde o domínio se anula. Se eu anular o domínio aqui, ó, 0 aqui e 0 aqui, toda a moçada que tem x vai sumir. Então vai sobrar apenas o termo independente. Sendo assim, toda vez que se falar em interseção com o eixo y, não precisamos de conta, pessoal. Basta apenas olhar o termo independente, que é 3. Significa que essa função ela vai passar pelo ponto. A nossa interseção com y, então, vai ser o ponto 0, 3. Ou seja, a minha função passa pelo eixo y no ponto 3. Quase tudo muito bonito. Falta apenas um ponto, porque aqui a gente já conseguiu verificar. Gabaritamos o processo. Vamos para o vértice da parábola. Já contei para vocês que x do vértice é dado por menos b sobre 2a
e y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Daqui, ó, a importância de termos resolvido a nossa equação do segundo grau utilizando-nos da fórmula de Bhaskara. Por soma e produto, ficava até fácil você ver dois números que a soma é 4 e o produto é 3. Mas aí depois achar o vértice você teria que relativamente fazer algumas continhas a mais. Vamos lá, x do vértice menos b, o b que é menos 4, vai ficar 4 positivo dividido por 2, significa que o x do vértice é igual a 2. Y do vértice menos delta sobre 4a. O delta nós achamos que é 4. Cuidado! Muitas vezes, pelo fato da gente ter que tirar a raiz de delta lá na equação do segundo grau, quando a gente vai achar o y do vértice, a gente também tira a raiz. Não temos raiz na fórmula do y do vértice, certo? Então vai ser menos o 4 normal dividido por 4a, 4 vezes 1, que é 4, o que implica que o y do vértice é igual a menos 1. Esses dois valores vão gerar para a gente um par ordenado, x, y. O ponto 2 menos 1, x igual a 2, y igual a menos 1, ele vai ser um dos pontos da nossa parábola. Última análise, concavidade. O A é positivo, concavidade voltada para cima. A negativo, concavidade voltada para baixo. A própria disposição dos pontos no gráfico vai fazer com que você analise isso. Aqui, ó, depois que a gente fizer o ligue os pontos e descubra o que a Magali está comendo, a gente vai ver que ela tem que passar por esse ponto, tem que vir na raiz, chegar no vértice, que é o ponto de inflexão, e a partir daí ela vai crescer novamente. Ela cresce infinitamente, tanto para uma extremidade quanto para outra. Aqui a gente pegou só a parte importante, que é onde ela muda a sua curvatura. Ela deixa de ser decrescente e passa a ser crescente. Com esses 4 pontos, você vai conseguir achar qualquer outro ponto. Lembrando que uma parábola ela tem um eixo de simetria que passa pelo vértice, certo? O meu eixo de simetria sai um pouquinho emborcado, mas está tudo muito bem. Ele vai dividir a parábola em duas partes iguais. Esta situação dela tá bonitinha assim, ó, ocorreu porque nós temos o delta maior que zero e o A maior que zero. Em aulas anteriores a gente viu que quando isso acontece, ela passa pelo eixo em 2 pontos. Um problema que pode aparecer para você é o fato do delta ser negativo. Se o delta for negativo, automaticamente você já não vai ter os 2 pontos que são raízes. Qual seria a melhor forma de confeccionar o gráfico desse jeito? Ache o vértice, porque independente da forma como uma parábola se configura no sistema de eixos cartesianos, obrigatoriamente ela tem um vértice. E sempre ela também intercepta o eixo y. Então, esses dois camaradas aqui, ó, que inclusive esse a gente já fez e concluiu o nosso exemplo, esses dois caras, eles existem independente de qual é a sua função. Pode ser que você não consiga achar as raízes. Se porventura você tiver o vértice e tiver a interseção com o eixo, lembre-se que o vértice é o eixo de simetria. Em relação ao x do vértice, pegue 2 valores simétricos. Supondo que você achou lá que o seu x do vértice é 5. Faça o seguinte, jogue um valor de x igual a 6 na função e um valor de x igual a 4 na função. Descubra os valores de y em relação a isso e a sua parábola ela vai passar por este vértice e por esses 2 pontos descobertos. Por que a gente não fez isso nessa função também, professor? Porque aqui a gente já sabia que, quando desenvolveu o delta, que eu já teria 2 pontos desse eixo de simetria, que estão a uma mesma distância desse eixo de simetria. A questão é não desesperar, é analisar primeiro como vai ser a forma que o seu gráfico vai se dispor no eixo e uma vez sendo uma situação em que você tem as raízes, faça os 3 passos que automaticamente o seu gráfico vai estar concluído. Beleza, galera? Estamos juntos então, tá aí um gráfico de função de segundo grau, você já pode sair se vangloriando na rua e desenhando gráficos pela calçada e sendo feliz passando nas suas provas, nos seus concursos, enfim, onde você for enveredar por funções do segundo grau ou funções quadráticas. Valeu demais, até a próxima!